Olá, vem aí a Copa do Mundo de Basquete da Espanha. O Brasil disputa a primeira fase do torneio ao lado dos donos da casa, da França, Sérvia, Egito e Irã. Até onde a seleção pode chegar nesta competição? E quais as condições do nosso basquete para os Jogos do Rio em 2016? Nós recebemos para essa conversa Lucas Moura Costa, coordenador de basquete do Palmeiras, e o atleta Douglas Ângelo Nunes, ala pivô do Palmeiras também. Muito obrigado pela presença de ambos aqui nesse programa SP Esporte. Bom, para a gente começar, vocês já jogaram juntos? É isso? Hoje estão em condições diferentes, um está coordenando, o outro está jogando. Como é que no basquete vocês se encontraram? Em 2005, eu recebi um convite da equipe de Uberlândia para atuar por eles, Campeonato Brasileiro e Sul-Americano, e fui para lá. E o Douglas, ele é uberlandense, né? Então ele era um pouco mais jovem, né? Era um garoto ainda, com 17 para 18 anos, já fazia parte da equipe, então a gente se encontrou lá. Depois eu saí, nos encontramos jogando contra em outras equipes e agora eu coordenando o basquete do Palmeiras, ele veio atuar pela gente. Estamos juntos de novo. Lucas, é ídolo? Sim, que quando eu era mais jovem, quando ele chegou, sempre me inspirava um pouco no jogo dele, que a gente sempre fez mais ou menos a mesma função. Nos jogos sempre tentou me dar dicas, me ajudar, e isso para mim, no desenvolvimento da minha carreira, foi bem importante. Douglas, na sua avaliação, como é que está o basquete brasileiro há 2 anos dos Jogos do Rio de Janeiro? Bom, o basquete brasileiro vem evoluindo bastante. Eu acho que agora tem uma seleção que tem grandes chances de, tanto nas Olimpíadas como no próprio Mundial, tem grandes chances de se sair bem no campeonato. Se possível, conseguir uma medalha, que seria bem importante. O que você acha, Lucas? Como é que está o Brasil há 2 anos dos Jogos do Rio e daqui a alguns dias a própria Copa do Mundo de Basquete? Exato. Eu acho que o Brasil está muito bem servido, né? A gente tem atletas jogando em nível mundial, ou seja, jogando na Europa, no melhor basquete jogado na Europa, jogando nos Estados Unidos, na NBA. Então a gente tem atletas aqui que foram repatriados, que também já jogaram fora, tiveram essa experiência. Então a gente está conseguindo mesclar jogadores experientes com jovens talentos, uma comissão técnica extremamente competente. Então acho que a gente tem uma boa possibilidade de figurar bem, né, nesses 2 campeonatos, né? E assim como o Douglas, eu tenho a expectativa e a esperança de que a gente consiga, de repente, trazer uma medalha que seria importantíssimo para a nossa modalidade aqui no Brasil. O Brasil não veio bem num determinado período após era Oscar até esse momento atual. O que aconteceu e como é que ficou? Tem uma série de questões, né, a se tratar, questão administrativa, questão técnica, a evolução que o mundo inteiro teve, a gente de repente não acompanhou, né, que agora a gente está correndo atrás do tempo para recuperar esse tempo perdido, né? Mas sim, a gente teve um espaço aí muito grande entre o fim da era Oscar e Marcel e o início da era Giovannone, Leandrinho, Nenê, né, Alex. Então a gente ficou fora de alguns mundiais, fora de Olimpíada. Com isso você não tem resultado internacional, cai patrocinador e é natural a queda da modalidade, né? Então, hoje a realidade é um pouco diferente. A gente já tem uma organização um pouco melhor, os atletas jogando fora, né, e conseguindo dar uma qualidade técnica um pouco melhor. Então, isso se reflete nos resultados. A gente tem conseguido, por exemplo, fomos para a última Olimpíada, estamos indo para esse Mundial. Claro que a gente teve dificuldade na classificação, mas nós estamos lá, né? Então, a realidade está mudando um pouquinho. Nós estamos conseguindo, passo a passo, voltar para o patamar que a gente já esteve um dia. Douglas, essa fase mais embaixo que o Lucas destacou, em que medida isso tem a ver com esse momento do basquete? Nessa questão do Mundial, em que o Brasil não se classificou, não conseguiu se classificar e foi convidado para disputar o Mundial da Espanha. Exato. Na era Oscar e Marcel, o Brasil sempre foi candidato a estar no pódio. O Brasil agora, dessa vez, não conseguiu, com seus próprios meios, ir para o Mundial. Mas, felizmente, todo ano tem 2 vagas que
que são disputados pelas equipes que não conseguiram ir. E com esse convite, com o Brasil, com a seleção que tem agora, vai conseguir demonstrar que o basquete do Brasil não... Depois da era Oscar, o basquete do Brasil agora, atual, está conseguindo se equiparar um pouco a era do Oscar e do Marcel. Uhum. Lucas, como é que você avalia essa situação do Brasil não ter conseguido a classificação pelos meios normais e legais, né, que seria bacana, né, realmente dentro da quadra, e ter que disputar o Mundial a convite da própria Confederação Internacional? Na verdade, assim, não é que foi ilegal, né? A gente não, legal que eu digo no sentido, né, do bacana, né? Exato, exato. Seria legal, melhor. O convite é legal, né? Claro. Mas assim, seria bacana dentro da quadra, disputando. Exatamente. Na verdade, o Brasil teve nós temos convivido com esse problema de alguns atletas não se apresentarem para a seleção por uma série de questões, né? Eu não costumo julgar, pelo contrário, eu entendo a dificuldade de muitos atletas de se apresentarem, porque normalmente os campeonatos internacionais são disputados no fim da temporada, né? Da temporada regular, que é na Europa, no Brasil, na NBA. E muitas vezes o atleta está machucado, tem a questão contratual, ou ele está sem contrato, ou ele tem um compromisso com o clube que ele não pode faltar, entendeu? Então tem uma série de questões a serem analisadas, mas alguns atletas não foram, né? Não participaram dessa preparação, e com certeza isso influenciou na não classificação, né? Na quadra. Então assim, se nós tivéssemos disputado todos os campeonatos com todos os atletas, com a força máxima, eu acho que teria sido um pouco diferente. Então, não me preocupa tanto, né? Não significa que pelo fato de a gente estar indo a convite, a gente vai fazer um papel ruim, não. Nós estamos indo a convite, conseguimos colocar a melhor força nossa na seleção, ou seja, todos os atletas que não tiveram condições antes, eles estão integrando a seleção. Então, a nossa chance é de conseguir fazer um bom papel, né? A gente está bastante esperançoso com essa nossa seleção. Bom, o trabalho do técnico Rubem já vem de muitos anos, né? Então, inclusive, acho que nos próprios Jogos Olímpicos anteriores, o Brasil não teve muito sucesso, que foi eliminado nas quartas, se não me engano, pela Argentina. Eu não tenho na memória. Em razão dessa dificuldade acho que jogadores machucados naquela ocasião, não foi isso? Bom, na época das Olimpíadas, o Brasil vinha de 16 anos sem participar das Olimpíadas. A última tinha sido em 96, 96, né? Com o Oscar ainda. Então, infelizmente, a gente teve que encontrar com a Argentina, que estava com uma seleção super forte, que já tinha sido campeão olímpico com a mesma geração, com a mesma seleção. Então, eles conseguiram eliminar a gente, mas pelo fato de a gente ter ficado 16 anos fora das Olimpíadas, o papel que o Brasil fez nas últimas Olimpíadas foi excelente, porque como muita gente não acreditava que o Brasil iria tão bem, pelo fato de ter ficado 16 anos longe das Olimpíadas. Você pensa na seleção, Douglas? Penso. Eu tive a oportunidade de treinar com a seleção para disputar o pré-olímpico. Eu conheço o trabalho do Rubem Manhães, que é excelente. Conheço os jogadores que estão na seleção, vários deles. Alguns não tive a oportunidade de estar convivendo. Mas agora, daqui para frente, tenho bastante esperança. Estou treinando firme para voltar a estar defendendo o nosso país. Você pensa nisso assim em quanto tempo? 24 horas por dia, né? Não, para chegar, eu penso ao ponto de seleção brasileira. Bom, eu creio que fazendo um bom campeonato agora pelo Palmeiras, eu acho que eu já posso vir a ter chance de ser convocado mais uma vez. Lucas, o que mudou com o passar do tempo no basquete em relação à rapidez do jogo, do ponto de vista também físico dos atletas, da força? O que a história conta nesse sentido? A gente estava até comentando sobre isso. O basquete há 30 anos atrás era um basquete extremamente técnico, né? Físico também, porém a questão física não era levada tão a sério, né? Tanto que a gente tinha, por exemplo, Estados Unidos ganhando de todo mundo,
né, bem e fácil, porque fisicamente eles já faziam esse trabalho forte, um trabalho físico importante há muito tempo, né? Então, a tendência foi o mundo se adaptar e se espelhar nos melhores, né? Observar o que eles têm feito, por que eles ganham tanto, né? Por que eles eram tão melhores. Então, a questão física acho que era a questão que mais pegava. Então, eu acredito que mundialmente houve uma adaptação. Todo mundo começou a trabalhar um pouco melhor a questão física, além da técnica, né? Da mais importância. E é notório isso nos últimos resultados nos campeonatos mundiais e Olimpíadas, a equiparação das equipes, né? Porque tecnicamente eles são muito bons, mas você tem várias seleções e vários times com muito boa qualidade também. E fisicamente hoje eles são, ainda acredito que eles sejam um pouquinho melhores, mas está todo mundo muito próximo, né? Então você consegue compensar uma coisa com a outra, então houve essa equiparação, né? Acho que, e o Brasil não é diferente, né? A gente hoje tem jogadores fisicamente muito bons, né, que inclusive atuam lá fora, na NBA, na Europa. Então, essa questão física foi uma questão assim que nos últimos anos para cá, dos 20 anos para cá, foi o que mais mudou, assim, sabe? As equipes estão muito mais rápidas, muito mais fortes, né, junto com a evolução técnica, né? Então isso aconteceu nesses últimos anos, nos últimos anos foi isso, a evolução física, né? Douglas, você compartilha da opinião do Lucas? Esse equilíbrio acontece, quer dizer, você chegou lá entendendo, né, da necessidade do lado físico desse desenvolvimento? Assim, com certeza. Ele falou para mim basicamente tudo, porque o basquete hoje em dia é muito físico. E como ele falou, as outras equipes que não são tão físicas quanto a equipe dos Estados Unidos, que hoje em dia é a vitrine para todo mundo, são os times dos Estados Unidos, as seleções dos Estados Unidos, mas as outras equipes, como evoluíram também na parte técnica, no caso da Argentina, no caso da Espanha, que não são campeonatos do país, o campeonato não é um campeonato que se exige tanto da força física, mas muito da parte tática, eles estão conseguindo equiparar com a seleção dos Estados Unidos, mas a partir do momento que essas seleções conseguirem também equiparar com a seleção dos Estados Unidos na parte da força, na parte do físico, eu acho que não vai ser só a seleção dos Estados Unidos que vai ser temida, como pode ser a seleção da Argentina, a seleção do Brasil, da Espanha. São seleções que têm bastante condições de chegar ao nível dos Estados Unidos. Você falou da Argentina. A Argentina é a pedra no sapato do Brasil? Ah, com certeza. Sempre foi. Sempre foi, e eu acho que, no meu ponto de vista, sempre foi e sempre será, né? Porque tem a rivalidade, a gente não só dentro do futebol, mas falou que é Brasil e Argentina, pode ser em qualquer esporte, tem uma rivalidade maior. E agora mesmo no campeonato, os campeonatos que tem, que o Brasil e a Argentina disputam, normalmente todo mundo quer ver uma final Brasil e Argentina, que são sempre jogos emocionantes, e agora o Brasil está conseguindo se equiparar um pouco mais com a Argentina, que a Argentina estava um patamar acima do Brasil na questão do basquete. E como é que se lida com essa rivalidade quando o técnico da Seleção Brasileira de Basquete é argentino? Bom, é importante também isso, porque ele pegou um pouco do jeito argentino de se jogar, que é um jeito um pouco mais cadenciado do jogo, e está tentando inserir isso na cabeça dos jogadores brasileiros. Então, a gente aprende com ele e ele aprende com a gente. Então, é bem legal essa mescla. É uma troca muito saudável, né? Na verdade, essa rivalidade eu encaro como ótima, porque você obriga o outro a crescer, né? Eu mesmo tive experiências quando mais jovem, jogando contra a Argentina, e joguei contra jogadores que hoje estão figurando entre os melhores, Scola, Luiz Scola, Nocione. E quando eu jogava contra esses caras, às vezes acontecia lances no jogo que eu falava, não, mas peraí, eu preciso aprender isso aí. Eu tenho que dar um jeito de parar esse cara. Então, naturalmente você vai evoluindo, né? Essa rivalidade faz os dois crescerem, com certeza. Eu acho ótima, na verdade, a rivalidade, é muito bom. Bom, ainda na questão do Mundial de Basquete que vem aí, essa chave do Brasil, Espanha, França, Sérvia, Egito, Irã, é muito forte. É uma chave bastante complicada, né?
como a gente... eu não sei exatamente como é feita a divisão. Eu imagino que por classificação anteriores e tudo mais. Então, como a gente não esteve, né, ou esteve e ficou, acho que o último Mundial nós ficamos em 11º, se eu não estou muito enganado. Então, a gente ficou um pouquinho desprivilegiado. O que não significa que a gente não possa classificar entre os 4. São 4, né, que classificam de cada chave. Eu acho que é uma chave dura, né? O Brasil vai ter desafios tremendos pela frente, mas com boas possibilidades de conseguir a classificação e seguir em frente no Mundial. Este é o programa SP Esporte, que você acompanha aqui na TV Alesp. Hoje nós estamos falando sobre o basquete. No próximo bloco vamos falar um pouquinho da modalidade dentro do estado de São Paulo. Até já. Aqui na TV Alesp, de volta com o programa SP Esporte, falando hoje sobre basquete. Lucas, no estado de São Paulo, quantos clubes hoje, dá para ter uma ideia, estão praticando a modalidade? Eu não sei te precisar, mas somando todas as equipes que jogam a divisão A1, né, do campeonato, A2, as ligas do interior, nós temos aí por volta de umas 70 equipes, talvez até um pouco mais, né, que disputam, né? Claro que na divisão especial são só apenas 12, né, o Campeonato Paulista que disputam, mas você tem uma série de outras ligas, um monte de equipes, tem bastante gente praticando basquete no estado, com certeza. E estão divididas em ligas? Sim. Como é que funciona? Então, a principal é a divisão A1 masculina, né? Depois tem a segunda divisão, o A2. E aí, daí para baixo você tem as ligas regionais, chamam, ligas regionais, né? Você tem, cada região do interior tem uma liga independente que pratica ali o seu campeonato, né? E você tem equipes em todo o interior, né? De São Paulo, na capital, enfim, você tem bastante gente praticando basquete, jogando em todos os níveis. Agora, isso está sob o guarda-chuva da Confederação Brasileira de Basquete, que avaliza a realização dos campeonatos organizados pelas ligas. Na verdade, a primeira que avaliza é a Federação Paulista, né? Federação Paulista. Essas ligas, elas são inscritas na federação, né? São todos campeonatos oficiais, né? E aí a federação que é avalizada pela CBB. Pela CBB. Né? Esses campeonatos estão sob a custódia da Federação Paulista de Basquete. Os próprios clubes organizam os campeonatos? Não, na verdade, o paulista é organizado os paulistas, né, são organizados pela Federação Paulista, né, o Campeonato Paulista, jogos regionais, jogos abertos, enfim. E o Campeonato Nacional é organizado pela Liga Nacional de Basquete, né, que tem o aval da CBB, né, a CBB sendo o órgão oficial reconhecido pela FIBA, né, Federação Internacional de Basquete. Mas aí sim, essa Liga Nacional de Basquete, ela é composta pelos clubes, né? Os diretores, os dirigentes são todos escolhidos pelos clubes, ou seja, ela é administrada pelos clubes. Quer dizer, só no plano nacional. Nacional, exatamente. O ideal é que nos campeonatos regionais isso também fosse organizado pelos próprios clubes? A exemplo da Liga Nacional? Pode ser ou não, desde que a instituição que esteja cuidando desse campeonato consiga tomar conta bem, né, da organização, não tem problema, né? Todas as reuniões da federação, os clubes participam também, tem a sua opinião colocada, então tudo é discutido também entre os clubes, claro que com a palavra final é sempre da presidência da Federação Paulista, mas os clubes também têm uma participação. A questão da Liga Nacional é que a administração da CBB vinha capengando durante muitos anos, então tinha muita contestação. Os clubes quiseram arrumar uma forma de ter independência administrativa, né? E isso foi feito, né? Mas não necessariamente tem que os clubes organizarem. Desde que a instituição consiga dar uma boa qualidade aos campeonatos, né, consiga oferecer uma infraestrutura bacana para os clubes, está tudo bem. Douglas, como é que está o Palmeiras? Bom, eu estou gostando bastante da equipe. Estou tendo a oportunidade de voltar a jogar o Paulista agora, que eu joguei 2 anos em Minas. Já havia jogado o Campeonato Paulista antes. E para mim
uma honra jogar num clube que tem tradição igual o Palmeiras. Até porque você é palmeirense, né? Porque eu sou palmeirense também. Mas nosso time em si, eu acho que está bem forte, tá vindo para brigar, para ficar entre os melhores. Espero que assim seja, né? Porque não posso dizer qual posição que a gente vai ficar, que é muito difícil. Que Tá, a gente mas não pode tá em qual momento agora do campeonato? Como é que tá isso? Bom, a gente tem a estreia do campeonato agora, vamos estrear. A gente está vindo na fase de preparação, vindo fazer amistosos, bastante treino. E jogo oficial mesmo começa em alguns dias. Essa questão dos clubes, desse modelo ideal que seria dos clubes participarem da organização dos próprios campeonatos, você acha que os clubes têm a competência para isso, têm condições para isso? Bom, acho que sim. Desde que os clubes se unam, ficam todos com um só objetivo, eu acho que sim, tem competência para poder organizar bem o campeonato. Mas também, se não conseguir isso do jeito que está sendo organizado pela Federação Paulista e pela LNB, eu acho que está em boas mãos. Lucas, está faltando dinheiro para o basquete? Ainda falta um pouco, né? A gente com esse novo modelo administrativo que é a LNB, a gente tem conseguido chamar um pouco mais de atenção, né, dos patrocinadores pela visibilidade que esse campeonato está trazendo, né? Mas a gente acha que ainda está um pouco longe do que seria o ideal, né? Muitos clubes que disputam o campeonato nacional têm dificuldade com diversas coisas, com viagem, até com pagamento de atletas, enfim, ainda se tem bastante dificuldade. Claro que a coisa está ficando um pouquinho mais séria, um pouco mais profissional desde os últimos anos para cá, mas a gente encontra bastante dificuldade e a dificuldade esbarra na questão financeira, né? Mas a gente tem conseguido, acho que nos últimos anos, chamar um pouco mais de atenção, captar mais patrocínio. Então, aos poucos a gente está tirando um pouquinho o pé do buraco e conseguindo se virar bem. Esses patrocínios, eles são difíceis porque eles estão de olho em outros esportes, é uma questão de não se investir mesmo, existe alguma crise nesse sentido, não vamos pôr dinheiro, algum problema de credibilidade em relação ao basquete, em relação ao esporte? Eu não acredito que seja credibilidade, né? A credibilidade o basquete tem. A questão, assim, por exemplo, uma coisa importantíssima que conta para chamar a atenção das empresas, resultado internacional. A partir do momento que você começa a ter resultados internacionais expressivos, é natural que as empresas se interessem pela modalidade, né? Então, acho que tem um pouco disso também. A questão da gente ter ficado fora muito tempo das Olimpíadas, nos Mundiais a gente não estava indo bem, então, resultados inexpressivos. Então, isso afasta o patrocinador. Com certeza. Ao passo que, por exemplo, você pega Copa do Mundo que aconteceu. O futebol já atrai naturalmente, né? Mas a Copa do Mundo trouxe muito mais gente interessada, né? Com certeza as Olimpíadas vai trazer muito mais empresas querendo expor a sua marca através do esporte, né? Então, assim, eu acho que esse é o ponto principal, resultado internacional. A partir do momento que você tem resultado, você causa naturalmente o interesse das empresas em correr junto, né? Em estar do lado, porque qual empresa que não quer ter o seu nome atrelado a uma equipe campeã, né? Então, isso é tudo. Então, houve um tempo mais atrás, a NBA chegou a ser transmitida em canal aberto no Brasil, pela Bandeirantes. Os nossos campeonatos deixaram de ser transmitidos. Em que medida essas coisas acabam afastando os investimentos do basquete brasileiro? Teve. A NBA, na verdade, invadiu o mundo, né, cara? A NBA, em todos os países, eles estão querendo entrar e mostrar o espetáculo que eles proporcionam. No Brasil, a gente tem dificuldade. A gente teve um campeonato, se eu não me engano, em 2002, que foi transmitido por uma TV aberta, e foi o único, não tivemos mais, né? Enfim, a gente tem essa dificuldade, né, de conseguir mostrar ao grande público a nossa modalidade, né? A gente tem os campeonatos geralmente transmitidos por TVs fechadas, que nem todo mundo tem acesso. O acesso é bom, mas você não abrange tanto, né?
Não acredito que a NBA ela cause ofusque o nosso basquete. Sim. Né? Eu acho que assim, o futebol é um esporte que não deveria acontecer isso, porque é da cultura do brasileiro. O futebol ofusca muito todos os outros esportes, não só o basquete, né? Ao passo que a gente deveria ter uma cultura assim, de abrir as possibilidades para todo mundo, né? A gente tem esportes maravilhosos, esportes judô, natação, que em Olimpíadas, em campeonatos mundiais conseguem resultados excelentes e não tem visibilidade nenhuma, né? Enquanto que, por exemplo, os Estados Unidos, a gente tem muitos Estados Unidos como exemplo porque eles costumam valorizar todo mundo, né? Todas as modalidades têm o seu espaço, têm o seu público, enfim, tem a sua transmissão. Então, eu acho que o Brasil tem a cultura do futebol que não deve ser perdida, pelo contrário, tem que ser mantida até o fim. Mas o que falta pra gente é entender que existe outra coisa, outros esportes bacanas além do futebol, né? É um pouco da cultura mesmo do brasileiro, sabe? De valorizar muito o futebol e acabar esquecendo que nós temos várias modalidades, não só o basquete, né? Super interessantes. O vôlei conseguiu, ao longo dos anos, com um trabalho muito bem feito, se expor um pouco mais e estar na cabeça do brasileiro, né? A gente espera que o basquete consiga voltar e que outros esportes acompanhem isso, né? Com o passar do tempo. Douglas, você acompanha o basquete feminino? Como é que está o feminino? Está, em termos de Brasil, está em pior situação do que o masculino, não? Com certeza, que o basquete feminino não tem tanta visibilidade igual o basquete masculino. Então, eu particularmente não costumo acompanhar muito o basquete feminino. Sempre que tem algum jogo assim, que em teoria são as melhores equipes, sempre tenta dar uma olhadinha, mas isso quase nunca acontece um pouco por falta de, como se diz, me fugiu a palavra, de visibilidade mesmo, que você não são equipes de interior, então quem acompanha muito isso são as próprias cidades, que no Paulista, por exemplo, na região de São Paulo, capital mesmo, eu creio que deve ter nenhuma equipe. Santo André, então, mas Santo André ainda é um pouco mais afastado, então eu acho que falta um pouco de incentivo também para o basquete o basquete feminino está vindo um pouco mais para a capital, que a partir do momento que isso aconteça, eu acho que pode dar um up para o basquete feminino ser um pouco mais reconhecido também. E nesse sentido, nesse raciocínio, Douglas, e pegando também o gancho do Lucas, de que você tem o futebol como esporte popular, mas é preciso ver que existem outras modalidades bastante importantes também. Você acha que chamar a atenção do basquete como esporte depende necessariamente de dinheiro, depende do investimento, do patrocinador, ou passa pela educação, passa pela escola, passa pela, enfim, essa forma de mostrar que existem outros esportes, educar o jovem para isso, educar já a criança dentro da escola a partir disso? Bom, com certeza, eu acho que o incentivo do esporte nas escolas é muito importante. Que através das escolas, das crianças que vão disputar, adolescentes que estão na escola, que começam a disputar os campeonatos, aí começa a ter mais visibilidade, que os meninos começam a querer assistir mais jogos sem ser futebol, porque hoje em dia é só futebol. Quando nasce, a pessoa fala que vai ser jogador de futebol. Então, com o incentivo nas escolas, não vai ser só nasceu, dá uma bola de futebol para a criança e a criança cresce só com futebol na cabeça. Eu acho que vai começar a crescer com vôlei, com basquete, com atletismo também, que é um esporte que não tem boa visibilidade no Brasil. Mas tudo isso passa muito pelo incentivo nas escolas. Eu mesmo sou um grande exemplo disso. Eu não sei qual a situação do Douglas, mas eu comecei a jogar basquete no colégio. Eu tinha um ex-professor, né, professor Chiquinho, que ele gostava muito de basquete, tinha sido atleta de basquete, então ele dava modalidade de futebol, vôlei, handebol, basquete, e quando ele inseriu o basquete na aula de educação física, eu já tinha começado a despontar um pouco mais sobre os meus amigos, meus colegas de classe, na altura, né?
comecei a me interessar e ele, como gostava e entendia de basquete, passou a me ensinar. Ele passava o exercício para a classe toda e ele me puxava de canto e ficava ensinando, sabe, alguns macetes, como driblar, como fazer. Fui me interessando, ele me levou para fazer um teste num clube, passei e por 22 anos eu joguei basquete na minha vida. Fiz do basquete a minha profissão. Né? E é até hoje que hoje eu continuo no basquete, mas na parte administrativa. Qual a sua altura? 2,03 m. 2,03 m. 2,10. 2,10. Quando você, na escola, você já percebe que você tem essa, por ser alto, né? Então você já se destaca em relação à maioria. Então você já tem essa tendência de ir para o basquete, porque o professor aponta esse lado para você e tal. Isso não mostra que, pelo fato da necessidade de ser altos, bem que os jogadores de futebol também são altos, mas não tanto quanto vocês, né? De que tem mais jogador para futebol mesmo do que para basquete, porque você precisa ser alto, né? Você tem que ter essa característica física. Então, você destacar isso aqui para o basquete, isso aqui para o futebol é natural. Isso aqui não tem tanta altura, não vai para o basquete. Seleção natural, né? Mas se aplica, faz sentido, mas não é obrigatório. Né? Por exemplo, nós temos tem um armador nosso na nossa equipe que tem 1,77 m, 78. O que para o basquete é considerado anão. Né? A gente costuma brincar. O cara baixou de 1,85 m, ele é anão. Né? Você tem excelentes jogadores baixos também, de 1,70 m, 1,60 m e pouco. Claro que a dificuldade é muito maior, né? Você vai ter que se superar, vai ter que ser tecnicamente melhor para poder superar a questão da altura. Mas existe sim uma seleção natural, né? Os mais altos vão para o vôlei e para o basquete, os mais habilidosos mais altos vão para o futebol. É a minoria. É a minoria, com certeza, com certeza. Né? Mas a gente há pouco ainda estava falando sobre essa questão da política nas escolas em relação ao esporte, né? Seria de fundamental importância que a gente pudesse ter os campeonatos escolares mais bem divulgados, os campeonatos, porque na escola é onde você capta o talento, é onde você consegue encontrar e identificar quem é apto para aquilo, enfim, para as funções nos esportes, né? E hoje em dia a gente tem os esportes muito praticados nos clubes, então os clubes fazem as suas peneiras. Quem tem acesso à informação, quem consegue ficar sabendo, já tem um interesse pela modalidade, vai e faz. Quem não tem e poderia ser pescado através de uns testes e peneiras mais abrangentes, acabam ficando de fora, né? Então, a escola tem um papel fundamental nessa questão, né? De você identificar os talentos dentro do esporte, né? Eu acredito muito nisso. E acho que o futuro esse é o caminho, sabe? Você buscar nas escolas os talentos. Aqui na TV Alesp, o programa SP Esporte hoje sobre basquete. Mais um intervalo, voltamos em seguida. De volta com o programa SP Esporte aqui na TV Alesp. Hoje o nosso tema é basquete. Douglas Lucas falava no final do bloco anterior da necessidade da busca dos atletas na escola e o incentivo lá para a garotada. O seu potencial foi descoberto como? Na escola também? Não, o meu foi em um polo esportivo da minha cidade. Tive a oportunidade de estar praticando esporte por alguns dias e o treinador na época viu que eu estava disparando um pouco sobre os outros meninos que estavam treinando, não só pela altura, mas desenvoltura também pelo basquete. Aí me convidou para ir para um clube, o UTC, na época, para me fazer parte da escolinha, tudo, me deu uma bolsa. E eu fui, gostei e até hoje continuo no basquete, que hoje em dia é a minha profissão e é o esporte que eu amo. Como é que é a rotina de treinamento? Bom, a gente treina de manhã, normalmente aqui das 10 ao meio-dia, mais ou menos. Aí a gente tem um descanso à tarde, a gente aproveita bem esse descanso porque os treinos são bem rigorosos. E na parte da tarde, por volta das 5h30, normalmente a gente faz mais um treino. Então a gente treina 2 vezes por dia e vai
Normalmente a gente treina uma vez no final de semana, no sábado, quando não está fora de época de competição. E durante a competição a gente diminui um pouco nos treinos, mas não é A divisão, como é que é? A parte da parte física e a parte do treino mesmo, prático? Bom, normalmente a parte da manhã é mais para fazer uma musculação, fazer treinos específicos com bola. E a parte da tarde é a parte tática, a parte onde o técnico insere as jogadas de ataque, mostra como vai ser nossas defesas. Quando chega a época de competição é a parte que a gente pega um pouco mais e voltada para o time que a gente vai jogar, que a gente dá uma analisada, sempre vê vídeos para ver como são as outras equipes, para a gente poder estar bem preparado para os jogos. Dá para ganhar vida com basquete ou você tem que fazer outro trabalho também? Não, dá para ganhar. No meu caso, minha profissão, eu só faço basquete, só jogo basquete, não faço nada além disso. E não só viver com o basquete, se você é uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, você pode até fazer o seu futuro, sua aposentadoria, você faz através do basquete também. Tanto investindo bem seu dinheiro, ou fazendo diversas outras coisas que o basquete proporciona. No final, quando você encerra a sua carreira, você já tem uma boa noção do que você vai fazer sem precisar do seu corpo para poder... Qual é a idade produtiva de um jogador de basquete? Até que idade vai? Bom, o basquete, o jogador joga em alto nível até por volta dos 35 anos. Depois começa a fase que o corpo não obedece tanto a exigência. Mas a maioria não vai até lá, né? Não chega a essa idade. Muitos chegam. Hoje em dia é difícil você ver um jogador que não chega aos 35 anos jogando em alto nível. Até os 35 anos, 90%, creio que 90% dos jogadores ainda conseguem também, jogar. Né? Quem se cuida bem consegue jogar. Por exemplo, um exemplo é o Marcelinho. Marcelinho Machado, que é um dos integrantes da seleção brasileira. Ele está, se eu não me engano, 37 ou 38. 39. E jogando na seleção brasileira, né? Em alto nível, fisicamente muito bem. Então, aqueles que se cuidam mais conseguem ter um pouquinho mais de longevidade. Né? Isso depende só do atleta ou depende, por exemplo, de um trabalho como o seu, trabalho de coordenação? Quando você desenvolve o seu trabalho de coordenação, você também está pensando no jogador lá na frente, até onde ele pode render, até que idade ele pode ir? Com certeza, né? O nosso trabalho é desenvolvido para você explorar o máximo e o atleta ter o máximo de tempo possível em boa qualidade, né? Então, e um exemplo assim, a gente tem tido alguns exemplos nos últimos anos de atletas que vão jogando até... Tivemos o Rato, que foi um atleta da seleção brasileira também, jogou até uns 43 anos. E correndo igual um menino de 20, sabe? Então... a ideia é essa, né? Você conseguir um pouco mais de longevidade, que a carreira é tão curta, né, do esportista. Então, a ideia é colocar na cabeça do atleta que quanto mais ele se cuidar, mais tempo ele tem jogando, mais tempo ele tem ganhando dinheiro, né? E, enfim, e fazendo o que ama, o que gosta, né? O que os torcedores jovens precisam saber sobre a geração Oscar, Marcel, Carioquinha, o que ficou lá para trás, que os jovens não sabem, não conhecem? O torcedor mais fanático, entre aspas, digamos, ele vai pesquisar, ele sabe, né? Exato. Agora, aquele que é um torcedor médio, o que ele precisa saber? Olha, o torcedor precisa saber que nós tivemos grandes ídolos no basquete no passado, mas grandes, assim, respeitados mundialmente, né? Hoje a questão da globalização, a internet... YouTube, a facilidade que você tem de acesso às coisas, te trazem tudo à tona imediatamente, o que antigamente não acontecia. E sem essa visibilidade, você tem ídolos reconhecidos mundialmente pelo que fizeram, né? Então, é importante essa geração buscar saber quem foram os grandes nomes, né? Nós tivemos vários exemplos. Oscar e Marcel são os dois mais lembrados, né? Mas tivemos Carioquinha, Gilson, Vladimir Max, que foi assim, quem viu, diz que foi o melhor armador que o basquete já produziu no Brasil. E uma série de outros, né? Milhares de jogadores assim, que foram excepcionais, que
quando a gente tem a oportunidade de acessar e de assistir vídeos, você entende por que eles são até hoje jogadores lendários, lembrados e respeitados, sabe? Bom, no caso, até no caso do Oscar, né, que é o único jogador de basquete brasileiro que está no Hall da Fama. Que é uma coisa que todo jogador um dia pensa, sonha em chegar ao nível que ele chegou. E ele é reconhecido mundialmente. Tanto que astros de hoje em dia, como Kobe Bryant, que é um dos astros mais famosos, ele tem um Oscar como exemplo. Tem um Oscar como ídolo. Então, pessoas que eu me inspiro no jogo, no caso do Kobe, você pensa que você acha o cara o melhor jogador do mundo. E o cara vê o melhor jogador do mundo, vê que é um brasileiro. Ele pensa que o melhor jogador do mundo foi um brasileiro, que no caso é o Oscar. Então isso, pra garotada que tá vindo agora, que tiver a oportunidade de pesquisar... E entender o porquê, né? Entender o porquê. Entender o porquê. Então, o Oscar no Hall da Fama, mas assim, ele fez 49.703 pontos. A gente vai ter coisa que se você somar muitos assim, atletas, você não chega nisso. Você acha que alguém vai bater esse recorde? Pode acontecer. Só que para esse alguém bater o recorde do Oscar, esse cara vai ter que treinar demais da conta. E hoje em dia, talvez você não encontre nem tanto tempo para treinar. Porque, por exemplo, ele estava falando dos nossos treinamentos. A gente treina 2 vezes por dia, dá uma média de 5 horas por dia, né? Esses treinamentos te exigem demais. E o que você consegue fazer além disso é mínimo, sabe? Você consegue ficar numa quadra treinando além do treinamento regular 20 minutos, meia hora. O Oscar treinava por 5 horas seguidas. Ele costuma brincar nas entrevistas que dá que ele chutava 1000 bolas por dia. Eu não sei se exatamente 1000, mas que ele chutava muita bola, ele chutava. Não é à toa que ele tinha tanta precisão, né? E hoje você não tem mais tempo para treinar tanto e o basquete mudou um pouco. Está um pouco mais dinâmico. Por que não dá tempo desse treinamento? Porque você treina muito, por exemplo, o período do treino da manhã, que é físico e técnico, você sai do treino exausto, entendeu? Aí volta para treinar à tarde, você tem tempo de fazer um pouquinho, porque você quer, todo o tempo que você tem além do treinamento regular, você quer descansar, né? Mas não só a parte do descanso, mas também, porque nem para chegar antes do treino da tarde para poder arremessar é praticamente impossível, porque vem as categorias de base, vem os meninos também, que estão treinando, que ocupam a quadra, tem muita coisa que envolve no meio. E sem contar que o descanso para o atleta que joga em alto nível é essencial. Não só chegar, ficar em quadra 10 horas por dia treinando. O treinamento, uma parte do treinamento também é o descanso. Exatamente. Você não consegue render, você não consegue treinar 100% durante mais do que 2 horas, 2 horas e meia por treino. Basicamente é impossível você conseguir fazer isso. Então, eu respondendo mais objetivamente sua pergunta, acho que pouco provável alguém consiga alcançar os números dele e o respeito que ele teve no basquete. Pouco provável. Ele foi um cara assim, eu tive a oportunidade, eu não sei o Douglas, de jogar algumas vezes contra ele e entender o porquê que ele era o mão santa, sabe? A gente batalhava para que ele não fizesse 40, 45 pontos. Ele tinha que fazer 25, o que é uma marca excepcional. Hoje em dia, você fazer 25 pontos é a cestinha de qualquer jogo. Ele fazia 40, 45. Né? Ele teve, há pouco tempo, estava conversando também com um amigo, ele teve campeonato em que ele e um norte-americano que jogou aqui, chamado Charles Bud, eles disputavam a ponta dos números do campeonato, cestinha, né? A posição de cestinha, com 40 pontos de média. Isso hoje em dia é impensável, você não consegue. Quem é cestinha hoje do campeonato faz 20. Né? Só para a gente ter uma dimensão, né, do que o cara representou no basquete. Bom, gente, o tempo do programa está acabando. Vou aproveitar que você está com a palavra, Lucas. Sua palavra final sobre o basquete aqui para a gente encerrar. O que você pensa aí para o basquete brasileiro? Tá. Bom, primeiramente desejar muito boa sorte para a seleção brasileira nesse campeonato mundial. Né? Acho que, repetindo, acho que a gente tem uma boa chance de fazer um excelente papel.
e para que o público acompanhe um pouco mais de perto e volte os olhos para o basquete, que a gente tem conseguido melhorar muito o nível técnico nos últimos anos, e o campeonato brasileiro, principalmente, está de excelente qualidade, né, tendo um público bom assistindo. Então, quanto mais gente estiver junto, melhor. Então, deixar essa mensagem para que o público em geral consiga voltar os olhos para o basquete, que está muito interessante. E agradecer a possibilidade de estar aqui no programa de vocês. Douglas, a palavra é sua. O que você espera, a sua mensagem para o basquete brasileiro? Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de estar no programa, falar um pouco mais do basquete, divulgar um pouco mais o que é o basquete. E como o Lucas já falou, é desejar toda a sorte do mundo para o Brasil, seleção brasileira, nesses campeonatos que estão por vir. E que possa fazer o melhor, cada jogador possa fazer o melhor de si para o basquete brasileiro voltar a ser o que era há algum tempo atrás. Ok, Douglas, ala pivô do Palmeiras, Lucas, coordenador do Palmeiras também. Hoje nós aqui no SP Sport falamos sobre basquete. O agradecimento a você de casa que nos acompanhou. Até o próximo tema.